Casagrande e Senzala renascem em pleno século XXI por meio de uma portaria recém-assinada pelo governo de Michel Temer, que muda as normas sobre o que é ou não uma atividade análoga à escravidão. As novas regras determinam, por exemplo, que para que fiquem comprovados trabalho forçado, jornada exaustiva e condição degradante, é preciso que haja também privação do direito de ir e vir. Um absurdo retrocesso frente à legislação anterior. A nova portaria dificulta não só a fiscalização e a responsabilização de empregadores, como também as possíveis libertações e indenizações a trabalhadores. Duramente criticada pelas Nações Unidas, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e entidades de defesa do trabalho decente e dos direitos humanos, a portaria que reinstitui o trabalho escravo também transfere da equipe técnica diretamente para a caneta do ministro do Trabalho a inclusão ou não na chamada lista suja de empresas flagradas com trabalhadores em condições análogas à escravidão. Quem se beneficia com essa manobra, realizada às vésperas da votação na Câmara dos Deputados da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer? Você tem alguma ideia sobre os beneficiários? Como combater esse mal que açoita a dignidade de milhares de brasileiros? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse assunto, estão aqui hoje comigo Lilian Arruda, coordenadora de pesquisa do Instituto Observatório Social, e Marcelo Paloni, presidente da Amatra 15, Associação dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região. Bem-vindos. Obrigado. No Brasil, a escravidão contemporânea ainda acorrenta a vida de milhares de homens, mulheres, crianças ao trabalho degradante. Quais os impactos que a flexibilização do conceito de trabalho escravo pode trazer ou vai trazer para o Brasil, que era, aliás, uma das referências internacionais no combate a esse tipo de trabalho? Vou começar com as damas, viu, Marcelo? Claro. Lilian. De acordo. Essa flexibilização, como o conceito de trabalho escravo, ele está no Código Penal brasileiro, né? Ele é embasado, ele tem 4 pilares, né? Que é o trabalho degradante, a jornada exaustiva, né? O trabalho forçado. Então, a partir do momento que se você utiliza, a portaria ela utiliza apenas, né? Você pode considerar o trabalho degradante, a jornada exaustiva, o trabalho forçado, mas também a condição de que você está preso naquele lugar, né? Está impedido de ir e vir. Está impedido de ir e vir, né? Então, pelo Código Penal, você pode utilizar uma ou duas desses 4 pilares, mas pela portaria não. Só se houver os 4, ou só se você não puder sair do lugar, né? Que é considerado trabalho escravo. Agora, a gente sabe que tem certas situações que muitas vezes o trabalhador ele está nessas condições, não há uma pessoa ali, por exemplo, com uma arma ou com alguma impedindo ele de sair dali, mas ele não consegue sair dali. Ou ele está muito longe, ou ele está a 200, 300, 500 quilômetros de um local, de qualquer lugar, né? Ele está com... Ou ele não tem condições mesmo de sair dali, ou ele se sente numa situação que ele adquiriu uma dívida, ali ele está endividado para com o patrão, é uma dívida entre aspas.
Então ele se sente na situação, tem casos assim, né? Então tem relatos de fiscais do trabalho que falam isso, que eles vão libertar aquela pessoa, mas ela fala, não, mas eu tenho uma dívida com a pessoa que está me empregando, então eu não posso sair daqui, né? Ou tem casos assim, também na cidade de São Paulo, né? Eu escutei um relato de uma pessoa que, numa oficina na cidade de São Paulo, com trabalhadores e trabalhadoras bolivianos trabalhando ali, não existia absolutamente ninguém ali cerceando deles irem embora ou não. Trabalhando várias horas por dia, em condições horríveis, a família morando junto com as pessoas ali, né, com o bebê andando, bebê de 1 ano engatinhando no meio das máquinas de costura. Aí, mas por que você não sai daqui? Eu não tenho condições de sair daqui, né? Eu não tenho para onde ir, né? Eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, eu tenho que ficar aqui, né? Então, aqui essa portaria, ela utiliza um conceito de trabalho escravo que é do século XIX, quando existia o trabalho escravo de direito no Brasil. Não é? Ou seja, antes da Lei Áurea. Sim, sim, que as pessoas elas eram propriedade, né, do senhor. Aqui não, elas não são propriedade do senhor, mas elas não têm condições de sair daquela situação de trabalho escravo. As correntes continuam correntes, embora invisíveis. Invisíveis, né? A gente não exatamente. vê as correntes, mas elas estão lá, né? Então, aqui, você falou bem, essa coisa da corrente. Essa portaria que ela considera como um trabalhador escravo? Aquele que tem corrente. E a gente está num outro momento que é a escravidão contemporânea, que não existe essa corrente física, mas existe outros tipos de corrente que ele não consegue sair daquele de lugar. Coação, constrangimento, enfim. Constrangimento. Marcelo, entra na conversa, bem-vindo. Queria ouvir também tua análise de o que é isso, porque é algo inominável que talvez alguns meses atrás a gente não imaginasse que pudesse voltar a nos assolar de um lado, e, ao mesmo tempo, isso terá consequências se for adiante. O que é isso e que consequências isso trará, que feridas isso produzirá num Brasil já tão ferido, né? Eu agradeço o convite, Tuto, a Lilian pelo prazer da companhia. Realmente, como disse a Lilian, né? É um grande retrocesso, né, na conceituação do trabalho escravo. Essa portaria, para início de conversa, é absolutamente ilegal, porque, como bem dito pela Lilian, ela contraria a tipificação, o conceito que o Código Penal estabelece para o trabalho escravo. Em boa hora, viu, Tuto, ela foi suspensa pela ministra Rosa Weber. E lá em Pirituba nós falamos Rosa Weber, desculpe, viu, eu estou brincando. Rosa Weber, né? E a decisão da ministra, eu creio que, sem nenhuma demagogia da minha parte, eu creio que ela foi muito feliz, porque ela esmiuçou exatamente todas essas ilegalidades e essas... Eu não vou nem levar o discurso, vou deixar o discurso no lado jurídico para não parecer, porque sendo juiz, não estou entrando na questão política. A ilegalidade da portaria manifesta. Esses requisitos da conceituação do trabalho escravo, já alinhados pela Lilian, eles, isoladamente ocorrendo, um deles apenas, já estaria tipificado o trabalho escravo. A portaria começa a conjugá-los de maneira que precisa acontecer 1 ou 2 ou até 3 ao mesmo tempo para que o trabalho escravo seja caracterizado. E isso é muito difícil, né? E além de trazer condicionantes para caracterizar, ou seja, para o fiscal do trabalho e lá o auditor fiscal e poder autuar o empregador que abusa dessa forma do seu trabalhador, essas condicionantes não acontecem ao mesmo tempo. E é muito difícil que ocorram 2, 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, a questão do cerceamento ao uso dos meios de transporte para a livre locomoção do trabalhador. Eles condicionam isso ao isolamento geográfico da região onde ocorre o trabalho. Isso pode ou não ocorrer. Foi exemplificado aqui trabalhos de bolivianos aqui em São Paulo, no Bom Retiro, Bom Retiro, salvo engano, que não tem nada de isolamento geográfico. No entanto, estavam lá numa casa lá, numa condição subhumana de sobrevida, que não é de vida, é de sobrevida,
vivendo dezenas, não sei, vários, não lembro, não saberia dar dados exatos, mas numa condição subhumana, nenhuma higiene, nenhuma possibilidade de vida digna, de condições de descanso, né? Sanitários, né? E não estavam em nenhum isolamento geográfico, né? Isso, portanto, ele afronta, ele ofende a dignidade do ser humano, a dignidade humana, que é a razão de existência da vedação ao trabalho escravo. Isso vem já de mais de século. O Brasil vem caminhando, né? Com vagar, porque são décadas caminhando no sentido de extirpar essa chaga da nossa sociedade, o trabalho forçado, o trabalho em condição análoga à servidão, à escravidão, desde pelo menos 1930, né? Com a portaria 29. E teve, como você bem disse, Tuto, um avanço importante, reconhecido mundialmente até, no combate a essa situação degradante, né? Embora tenha sido condenado também, foi o primeiro país condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por trabalho em condição análoga de escravo, no caso da fazenda Brasil Verde, se eu não me engano o nome, né? Mas, de qualquer forma, essas medidas que vinham sendo adotadas, essa tipificação nova no Código Penal, as portarias anteriores a essa, que foram por essa revogada do Ministério do Trabalho, que permitiam a fiscalização do trabalho, uma atuação mais incisiva na prevenção e no combate, foram reconhecidas mundialmente como ações dignas de elogio pela comunidade internacional, o que é bom para as empresas brasileiras. Empresas que exportam, empresas que são muitas, empresas idôneas, bem intencionadas que exportam, necessitam dessa imagem de que aqui no Brasil praticamos o trabalho digno, que cuidamos do meio ambiente. Muitos países estão exigindo esse selo verde, como se diz, né? E também a condição de trabalho digna do ser humano, porque senão se pratica um dumping social. Não é? Quer dizer, você tem um custo inferior aí do seu produto para ser exportado à custa de uma exploração desumana de quem presta serviço aqui para nós. Agora, Marcelo, ontem mesmo a mídia estava dizendo que, apesar do parecer, enfim, da posição da ministra Rosa Weber, o governo Temer teria sugerido que implementaria a medida mesmo com a posição da ministra. É possível? Ele poderia fazer isso? Espero que isso não ocorra. Não, juridicamente não é possível. Pode. Estamos sob a égide de uma ordem judicial, né, prolatada por um juiz competente, independente da hierarquia. Não é por ser a ministra Rosa Weber, por ser uma ministra da Corte Suprema. É o juiz competente, né? O juiz, quando tem competência, não importa. Competência seria o poder de julgar, né? A primeira instância, a segunda instância. No caso, a competência direta aí foi da ministra por ter sido uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Quer dizer, um nome extenso aí, mas é um remédio jurídico que ele é ajuizado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Competência inicial, originária, é lá. Portanto, facilitando aí a resposta, simplificando. Não é possível juridicamente. Esperamos que isso não possa ocorrer. Não sei qual seria, porque seria uma desobediência, não só civil, mas seria, na verdade, derruir, de acabar de vez com o respeito aos poderes constituídos, né, Tuto? Bom, talvez quero crer que isso não ocorra. Tenha sido só um blefe, porque tinha a votação ontem da denúncia e tal, e parece que esse foi um dos... a portaria era uma das faturas a ser pagas pelo governo Temer para não correr a denúncia, e dizer que talvez implementasse assim, talvez era para garantir que a bancada do agronegócio votasse fortemente. Mas li alguma coisa nos sites de internet, sim. Inclusive, eu li, não estou falando que proferiu essa frase ou não, mas li que talvez o próprio ministro do Trabalho teria dito que será implementado. Não sei se isso aconteceu. O que eu posso lhe dizer, na condição de quem trabalha no judiciário, é que nós esperamos que o Estado de Direito se mantenha, né? Porque, do contrário, como vamos exigir aí da população, de cada um de nós, ou do cidadão comum, quando eu digo cidadão comum, aquele que, todos nós, na verdade, né? Que cumpramos a lei, né? Não vejo, mas talvez não devesse falar o que eu vou falar, mas, como diz a comediante lá, vou falar.
nada mais nos surpreende, viu, Tuto? Nada Mas eu espero que isso não aconteça, com honestidade de coração. Lilian, tem pergunta já de internautas, vou botar na roda aqui, da Alexandra Espíndola. Ela pergunta, as grandes empresas que mantêm trabalho escravo só levam multa? Há outras punições para esse crime? Tem a expropriação também, para quando é descoberto o trabalho escravo. E tem também a lista suja, né, que é um instrumento muito importante para as empresas. Eu estou aqui com a lista suja, aquela que o Fantástico, que é um programa da maior televisão corporativa do Brasil, vazou, deu furor, né, no domingo, que estava proibida e tal. E a gente tem aqui uma cópia, né, da lista suja. Essa que é onde estão os proprietários, os estabelecimentos que promovem, produzem trabalho escravo. Essa é a última lista que saiu, que é de 7 de outubro, 6 de outubro de 2017. O cadastro foi atualizado em 6 de outubro de 2017. Essa lista aqui, depois a gente pode até dar uma passeadinha e ver aqui algumas das empresas que, enfim, que fazem práticas degradantes, trabalhos degradantes e que, portanto, supõem que lucrar pode ser a partir da aniquilação, da escravidão das populações, das pessoas no campo e na cidade, né? Então, é importante que a gente saiba, porque esse tipo de empresa, esse tipo de empregador tem que ser desmotivado e tem que ser banido do nosso convívio, né? Quer dizer, não pode conviver com gente e com empresas dessa natureza aqui, né? Então, Lilian, desculpa te interromper. A expropriação é emenda constitucional. Se o doutor Marcelo conseguir lembrar número... Desculpe, não me lembro. Mas... E a lista suja, ela é um instrumento administrativo e ela é muito importante. Bom, o governo Temer, ele tem meio que sonegado essa lista suja, né? E ele ficou um tempo aí sem publicar a lista suja, precisou então uma decisão do Supremo para que ele publicasse essa lista suja, né? A portaria, ela tinha um dispositivo, a portaria que restitui, que reinstaura o trabalho escravo. Que reinstaura o trabalho, dispositivo que a lista suja ela passaria pela mão do ministro, o que é um absurdo também, porque ela é um instrumento administrativo feita pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, pela CIT, e um instrumento muito interessante, né? Então, as pessoas, as empresas ou pessoas físicas que estão na lista suja, elas não têm o direito de, por exemplo, pegar um empréstimo no banco público, né? Ela é também um instrumento muito interessante para as próprias empresas monitorarem a sua cadeia. Então, por exemplo, a gente faz parte, o Observatório Social, enquanto uma entidade da Central Única dos Trabalhadores, a gente faz parte de uma iniciativa que ela começou como Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Agora se transformou num impacto, se transformou num instituto, né? Há uns 2 ou 3 anos se transformou num instituto e a gente faz parte dessa iniciativa, isso já há muito tempo, né? Então, muitas empresas, quando elas vão fazer as compras dela, todos os dias, por exemplo, tem aquelas compras, ou é uma empresa, um frigorífico grande, que compra carnes todos os dias, elas usam a lista suja, todos os dias. Porque a lista suja, agora eu não sei como é que está isso, francamente, né? Mas nos governos anteriores, ela era atualizada, publicada de 6 em 6 meses, mas a atualização ela pode ser diária, né? Então, essas empresas, elas verificam, antes de fazer as suas compras, elas verificam todos os dias a lista suja. Então, é uma segurança para as próprias empresas, né? Então, olha, esse CPF não vai dar, ou esse CNPJ não vai dar, então a gente não vai comprar. Isso é um cuidado. Não vou vincular o meu nome ao nome de quem produz trabalho escravo. Que a própria empresa faz, né? Então, além dela ser um instrumento de punição, ok,
ela é um instrumento administrativo também que é importante para a própria empresa monitorar a sua cadeia. Claro. Tem mais perguntas aqui. Ana Sônia pergunta: a retirada dos direitos trabalhistas, por meio da reforma trabalhista, vai gerar mais trabalho escravo? Quem vai evitar isso? Quer dizer, a gente sabe que a reforma trabalhista, que entra em vigor já, né, nos próximos dias, em novembro, ela institui coisas como trabalho intermitente, ela institui possibilidades de terceirização das atividades fins ilimitada. Né? A gente tem visto já, quando o governo tenta anunciar algum tipo de retomada da economia e tal, ele tem falado em geração de empregos. Grande parte dos empregos, entre aspas, estão sendo gerados, são empregos na informalidade, não são empregos de carteira assinada. Isso, em geral, o governo atual não diz, né, mas é isso que está acontecendo efetivamente. Então, o número de empregos que têm sido gerados é minúsculo, ele tende a zero, 30 mil, 18 mil no mês e tal, que é para um país que gerou até poucos anos atrás 20 milhões de empregos. Você falar em 10 mil empregos num país desse tamanho, 20 mil empregos num mês é nada, e grande parte desse 2/3, às vezes 70% desses empregos são informais, sem carteira assinada. Quer dizer, a degradação da qualidade do emprego, das possibilidades da formalização do emprego, podem acabar fazendo com que o trabalhador seja levado, né, a ter que procurar emprego com certos empregadores que podem ser uma armadilha. Quer dizer, de maneira indireta, fazer uma reforma trabalhista que revoga direitos e proteção ao trabalho pode acabar ajudando a fomentar trabalhos em condições análogas à da escravidão? Eu creio que sim. Ninguém está afirmando, nem estamos aqui vaticinando, né? Profetizando, mas vamos abordar de início a terceirização, a liberação da terceirização. Há números indicando que das situações de resgate de trabalhadores em condição análoga de escravo, 90% deles, tem número que chega a esse patamar, seriam de empresas terceirizadas. E sabemos, veja bem, só para deixar uma coisa clara, Tuto, quando falamos em terceirização, né, as palavras se tornam às vezes dogmas, né, ou a terceirização em si, o problema da terceirização, Tuto, é que não se garante ao trabalhador terceirizado o mesmo salário e as mesmas condições da empresa contratante. Do contratante original. Original. Então, um banco, se contratar alguém por uma empresa, não estou aqui defendendo a terceirização ou atacando, estou analisando. Constatando como é que ela fazendo funciona. um exercício, porque fala, não, mas a Justiça do Trabalho é contra a terceirização. Não, a Justiça do Trabalho é contra o que nós vemos em audiência todos os dias, que a grande parte de empresas terceirizadas, como se diz, empresas que prestam serviço a outras, que simplesmente desaparecem e não pagam as verbas rescisórias. Não estamos falando aqui de dano moral, tem pedido de dano moral, mas não é isso. A maioria dos casos, não são esses, né? Os casos em grande maioria. São verbas rescisórias. Simplesmente desaparece, perde o contrato, abandona lá o posto de serviço, abandona os trabalhadores e eles não têm de quem cobrar a rescisão deles, né? Então, voltando à questão da terceirização, essa questão da falta, da ausência de responsabilidade solidária. Solidária é aquela responsabilidade sem benefício de ordem. Nós dois somos responsáveis solidários, vamos pagar qualquer um de nós dois. Dependendo da ordem, eu primeiro, você depois, porque somos responsáveis, somos, né, consortes, com a mesma sorte ali, ou com azar, né? Então é isso que precisaria ter na terceirização, só que isso ninguém quer. Apregou-se, não, mas a terceirização é importante para especializar. É possível discutirmos isso até sob o ponto de vista jurídico, econômico. Eu tenho uma grande cadeia produtiva, quero especializar uma das minhas atividades, tem uma empresa lá que é especializada. Isso não é proibido, desde que eu garanta. O que se combate é isso, desde que se garanta os mesmos direitos da categoria profissional da empresa que toma o serviço e que se responsabilize, grosso modo é isso, e que se responsabilize solidariamente pelos direitos daquele trabalhador. Então, se você quiser, voltando ao banco, se você quiser uma instituição bancária terceirizar, digamos assim, a sua atividade fim, né? Ou seja, a atividade preponderante para o objetivo social dela,
cobrança de conta e atendimento de caixa, desde que ela pague lá o salário, o piso salarial do bancário, garanta 6 horas de limite de jornada, ou seja, todas as conquistas que a categoria profissional auferiu por luta durante anos, garantindo aquilo, ninguém iria sequer reclamar na justiça. Essa que é a grande verdade. A terceirização, indo agora, desculpe essa volta toda. Não, mas é importante a gente lembrar para que se entenda, claro. Porque senão fica a pecha. A terceirização, não, esse é o problema da terceirização. Esse é o grande problema, não é? E juridicamente isso, por normas constitucionais, isso não é aceitável. Há direitos mínimos ali no artigo 7º da Constituição, porque agora, eu acho que vocês têm conhecimento, houve um grande encontro aí de juízes, advogados, procuradores, fiscais do trabalho, professores da área jurídica, a segunda jornada da ANAMATA, onde se discutiu a reforma. Ninguém disse ali que vai descumprir a lei. Agora já estão querendo extinguir a Justiça do Trabalho por isso, né? Se eu tiver oportunidade, falo disso depois, se você me der a oportunidade. Claro, mas o que se discute na Justiça do Trabalho é isso, os preceitos constitucionais. Qualquer lei inferior, ou portaria, que é menor do que lei ainda, tem que ter amparo ou não pode contrariar a Constituição. Então, é disso que estamos falando. Com relação à terceirização, facilita-se sim, e no meu modo de ver, a permissão de se submeter o trabalhador à condição análoga de escravo, porque aí eu passo o problema para outro. Eu tenho lá, digamos, uma fazenda, não vou citar a cultura aqui para não parecer que a gente está perseguindo este ou aquele tipo de... né? Uma fazenda lá de uma cultura agrícola qualquer, o que se faz para colher, para plantar, contrata-se o famigerado gato, né, que se costuma falar. Eu pego, na verdade, às vezes é um dos trabalhadores rurais ali mais esclarecido ou mais espertos, digamos assim, seduz-se, né, tenta-se seduzir aquele cidadão a regimentar lá um pessoal. A virar um intermediário. Que regimenta. Mas então ele passa a ser vendido, digamos assim, faça-se dizer no meio ali que ele é o patrão, mas na verdade ele não tem potência econômica nenhuma para ser patrão, ele é um trabalhador. Ele é um preposto do fazendeiro. Então, esse tipo de terceirização facilita muito a servidão do trabalhador, porque a responsabilidade acaba não sendo minha. Não, eu não tenho nada com isso, quem contratou foi o cidadão fulano de tal, não é? Então, a reforma trabalhista, ela pode sim abrir o flanco aí para que a incidência de trabalho em situação análoga de escravo venha a ocorrer. O trabalho intermitente é outra, com todo respeito aí, me desculpem a palavra, mas eu tenho que dizer essa palavra. É uma aberração, no meu modo de ver, né? Porque você coloca o trabalhador numa situação de que ele tem que ficar à disposição praticamente do empregador, aguardando que o chame para trabalhar, né? Ah, não, mas se ele não chamou, ele pode trabalhar em outro lugar. Mas como é que você fica? Então imagine você, Latuto, você tem um contrato de emprego, pior não, ou melhor, não sei se é pior ou melhor. Você vai ter um contrato de emprego com isso. Então, vão poder usar esse argumento de que o desemprego diminuiu. Isso, para mim, seria um subemprego. Então você tem um contrato lá com um buffet, digamos assim, que trabalha em finais de semana. Isso acontece, isso não tem nada de errado, não tem nenhum crime nisso. Mas aí você tem que esperar o empregador lá te chamar para você saber se vai trabalhar ou não. Então você fica aguardando ali, né? Ele te chama com 3 dias de antecedência. Se ele não te chamar, você não vai ganhar. Aí você vai fazer o quê? Se ele te chamar... Você é obrigado a ir. Você não é obrigado a ir, mas você teria que recusar. Se você disser que vai e não for sem justificativa, a lei diz que é injustificadamente. O que é justificadamente ou não, teríamos que ver. Você é que paga, você trabalhador é que pagaria 50% de multa do valor daqueles dias que você deixou de ir. Ou seja, dependendo das circunstâncias, você pode ficar à disposição com um contrato formal e ao fim do mês de trabalho pagar para o seu empregador. Isso é possível. Claro, nós estamos indo no extremo, mas é possível. Isso não pode sequer ser possível, Tuto. Não, Lilian, isso é para lá da aberração. Já disse alguém aí, eu vou me valer das palavras de alguém que já disse, que é o rabo abanando o cachorro, né? Desculpe a falta de originalidade, mas esse é o caso do rabo abanando o cachorro. A gente está invertendo completamente, né? Então, e outra, só para deixar bem claro, esse trabalho parcial já é possível, já de algum tempo, mesmo antes do próprio Instituto do Trabalho Parcial, você pode contratar o trabalhador por hora,
por dia, você pode até pagar o salário mínimo por hora. Então, se o cidadão trabalhar 4 horas por dia, ele pode ganhar metade de 937, né, que é o salário mínimo. Desde que contrato, olha, são essas 4 horas. A própria lei do salário mínimo, isso há uma discussão na jurisprudência, mas a maioria dos juízes entende que é possível pagar. Divide lá o salário mensal pela quantidade de horas mensais, salário por hora, você paga as horas trabalhadas. Só que nas outras 4 horas, ele está livre. Ele pode arrumar outro emprego, ele pode fazer uma faculdade, aí sim ele pode. E outra, aquelas 4 horas contratadas, ele vai ganhar. Se ele chegar lá no suposto buffet, olha, hoje não tem trabalho. Bom, mas eu estou à disposição, meu salário é devido. Tá. Até porque tá garantido. Garantido. Ele precisa programar, ele precisa saber se vai conseguir pagar a conta. Ele precisa, Claro. não é? Não, São a gente essas está vendo. questões. A gente está vendo, eu preciso fazer o nosso intervalo, porque a gente já estourou o tempo para variar. E a gente já volta, a gente está vendo a situação surreal, kafkaniana a nossa situação brasileira no atual momento. Não sai daí, a gente já volta.